Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que a cor das fezes revela sobre a sua saúde. Por que as nossas fezes têm cores diferentes? Normalmente elas são amarronzadas, podendo ser mais claro ou escuro. Eu vou até explicar essa diferença para você, por que isso acontece. Mas elas podem vir de outras cores, podem vir avermelhadas, pretas, podem vir amareladas, até mesmo esverdeadas. Então, o que isso quer dizer? É muito importante sempre olhar o vaso sanitário quando a gente evacuar para verificar as cores das fezes. Isso pode demonstrar um problema de saúde super importante que você tem que ir atrás do médico rápido para tratar. Então fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu preciso te perguntar, né? Você observa normalmente a cor das fezes quando você vai evacuar? É super importante que você olhe no vaso quando você urina, quando você faz, quando você defeca, né? Quando você vai ao banheiro mesmo, porque são sinais que o nosso corpo dá pra gente. Tem muita gente que não tem esse hábito. Poderia ter prevenido problemas seríssimos de saúde a médio e longo prazo se tivesse já reparado alguns detalhes. Então, super importante que a gente preste atenção aos nossos dejetos, sim. A gente já tem hábitos fazer isso com as crianças, né? A gente perde essa mania quando vira adulto. Mas lembra sempre de observar o papel higiênico na hora de você se limpar e de observar o vaso sanitário, tá? Isso é super importante. Se você gosta desse tipo de vídeo com alertas mesmo para sua saúde, aproveita e deixa sua curtida que eu vou entender que você gosta desse assunto e trago mais vídeos assim para você. Claro que normalmente quando a gente pensa em fezes, a gente pensa numa cor amarronzada, né? Castanha, digamos assim. Então muitas pessoas querem saber qual é a diferença, por que tem pessoas que têm fezes marrom, ainda marrom, tô falando só do marrom, marrom mais claro ou marrom mais escuro. A gente sabe que quando a gente se alimenta, a gente secreta a bile, né, que é produzida pelo fígado, guardadinha lá na vesícula biliar, e é liberada durante o processo de digestão, justamente para agir como se fosse um detergente das gorduras que a gente consome. Então, esse processo de degradação da bile, que a bile normalmente é amarelada, né, e levemente esverdeada, quando ela vai sendo degradada no trato digestivo, ela vira a estercobilina, que na verdade tem essa cor mais marrom. Então, o próprio processo digestivo vai tornando as fezes mais amarronzadas e cada vez marrom mais escuro. Então, isso pode ter a ver com a velocidade de trânsito de intestinal mesmo, que se o trânsito é mais acelerado, ela vai ser mais clara, mas também tem a ver com o tipo de alimento que você consome. Normalmente, se você justamente consome alimentos com uma digestão mais rápida, como muito pão branco, macarrão branco, carboidrato de alto índice glicêmico, muito doce, muito açúcar, as fezes tendem a ser marrom mais claro. Se você consome alimentos com digestão mais lenta, como uma carne, como muitos folhosos, por exemplo, que são ricos, às vezes em ferro não M, que pode ficar mais escuro, isso pode deixar as fezes mais marrom escuro. Então, sempre vai depender da sua alimentação e da velocidade do trânsito intestinal. Mas a gente tem que saber, né, que as fezes marrons são as cores, é a cor, né, dependendo do tom de marrom, esse espectro aí de marrom claro, marrom médio, marrom escuro, mas o marrom é a cor que a gente espera que as fezes sejam, é o normal, digamos assim. As fezes podem adquirir uma tonalidade diferente dependendo de algum tipo de problema de saúde que você tem. A gente sabe, por exemplo, que as fezes amareladas podem estar relacionadas com o excesso de gordura que é eliminado nas fezes. A gordura é amarelada normalmente, né? Então, quando você vai evacuar e tá muito amarelinho, pode estar relacionado com a má digestão dessas gorduras por problemas da bile mesmo, problemas de fígado ou da vesícula biliar, às vezes uma má liberação dessa bile, às vezes uma má produção pelo fígado, ou pode estar relacionado com pancreatite. Claro que pode estar relacionado com outras questões de saúde. A ideia do vídeo é só te lembrar de prestar atenção nisso e tentar, de acordo com o que eu tô falando aqui, você, né, procurar a ajuda do médico. Obviamente, a ideia do vídeo não é fazer nenhum tipo de diagnóstico, quem faz isso é o médico em consultório. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e se você tá vendo que as suas fezes estão com cores estranhas, até mesmo bizarras, vai ao médico e procura ajuda o mais cedo possível, porque você pode prevenir problemas de saúde mais graves para você. Já falo isso de acordo com a próxima cor que eu vou falar aqui, que são as fezes avermelhadas, que normalmente denotam a presença de sangue, né? Isso porque o sangue é vermelho e se o sangue é vivo, mostra que esse sangramento está mais para baixo. Então, normalmente, essas fezes podem estar presentes em pessoas que têm hemorroida, pessoas que têm sangramento ou fissura anal, então aquela pessoa que estava muito constipada, fez muita força, muito esforço e machucou o ânus mesmo e sangrou na hora das fezes saírem.
ou pode estar relacionado a algum tipo de problema, pólipo, nessa parte mais proximal do reto, né, do fim do trato digestivo, do fim do intestino grosso. Então, quando o sangue é vivo, mostra alguma coisa mais para baixo de sangramento, e é muito importante que você vá ao médico, porque se você tá com sangue vivo nas fezes e não tem nenhuma hemorroida, não tem nenhum tipo de fissura, pode ser um pólipo, pode ser necessário que você faça uma colonoscopia. A gente já sabe que as pessoas que têm sangramento e não vão ao médico podem desenvolver, né, podem infelizmente ter mais chance de desenvolver câncer no cólon, câncer no reto, e é muito importante fazer o exame de colonoscopia de acordo com o tempo que o seu médico falar para você que você tem que fazer, porque para pessoas que têm histórico familiar isso pode ser mais cedo na vida. E é importantíssimo que você faça esse exame, porque se você tiver o pólipo, você já retira ali, evita um problema muito mais sério, até mesmo um câncer no futuro. Então, não assuma que você tem hemorroida, não assuma que você tem algum tipo de sangramento, principalmente se isso é muito recorrente. Na dúvida, tem sangue nas fezes, tem que ir no médico, tem que fazer os exames o mais rápido possível. Outra coisa que pode acontecer é as fezes ficarem pretas, que é o que a gente chama de melena. Esse sangramento normalmente está mais relacionado com a parte de cima do intestino, o intestino delgado ou o comecinho do intestino grosso, porque ele acaba sendo sofrendo ação enzimática e esse sangue quase como se fosse digerido, então ele fica preto. Então, não é marrom, é preto mesmo, assim, um marrom muito, muito escuro e é bem diferente das fezes normais, que são um marrom médio, né, digamos assim. Então, é bem importante que se você vê que as fezes estão pretas, que você vá ao médico. A Patrícia usou também carvão vegetal, aí é um caso específico, né, teve algum problema de intoxicação, precisou tomar alguma medicação que já tem uma coloração escura, não tô falando nesses casos, mas se você não mudou nada na sua alimentação e as fezes estão pretas, é um sinal de sangramento, e aí é um sangramento mais lá pra cima, que não é menos preocupante, não. Tem que ser visto, ser tratado o mais rápido possível. Claro que quem toma suplemento de ferro pode ter as fezes mais pretas e mais ressecadas, porque o ferro, né, escurece as fezes, como eu te falei lá do exemplo, no marrom mais escuro. Então, claro, né, se você começou a tomar suplemento de ferro, o médico mesmo vai te avisar que isso é um efeito colateral, digamos assim, da suplementação, e nesse caso a gente não precisa se preocupar. Existem as fezes mais claras ou até mesmo esbranquiçadas. Essas fezes são muito preocupantes porque elas podem mostrar um sinal de grave comprometimento hepático, de um problema bem forte do seu fígado, porque você não consegue produzir as enzimas e a bile na quantidade que você deveria. Inclusive, um dos sinais clássicos de problema de fígado já a médio e longo prazo são as fezes claras e a urina escura. Inverte, né? Porque normalmente a urina é amarelinha, clarinha, e as fezes são escuras. Quando isso inverte, quando as fezes são claras e a urina está escura, tipo urina de Coca-Cola, pode ser um sinal bem importante de um problema hepático que deve ser visto o mais rápido possível. Então, se você tá com essas fezes diferentes, pode também ter a ver com pâncreas, com pancreatite, é bem importante que você vá ao médico. Muitas pessoas falam também que quando vão evacuar, as fezes estão esverdeadas. Isso pode acontecer em processos de diarreia, em que o trânsito é muito acelerado, mais uma vez por conta da não alteração da bilirrubina e estercobilina. E isso pode estar relacionado também com o tipo de alimentação que você faz. Se você come muito vegetal verde escuro, muito brócolis, muito folhoso, muito alimento verde, claro, pode pigmentar suas fezes. Isso pode ter a ver também com algum tipo de suplemento ou medicação que você tomou. Então, qualquer mudança na coloração das fezes, lembra se você mudou alguma coisa nos últimos dias. E se persistir, assim, mais de 3, 4 dias, né? Muito importante que você vá ao médico com essa coloração diferente esverdeada, né? Pode ter a ver também com algum tipo de infecção, que pode dar uma diarreia. Então, se isso está persistindo, também, mais uma vez, tem que ir no médico para fazer o exame de fezes, avaliar, fazer o exame clínico e verificar qual é a melhor opção para seguir. Eu tenho um vídeo aqui também falando mais do formato das fezes, porque além da cor, também tem formas diferentes. E nesse vídeo eu explico mais sobre os diferentes formatos, o que é esperado, o que a gente deve tentar, né, prestar atenção na hora de evacuar também. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo. E tem um falando mais sobre a cor da urina, que também é muito importante a gente falar sobre isso. Então tem um outro vídeo que eu já preparei com muito carinho, vou deixar os vídeos aqui embaixo na descrição. Me conta então, se você observa as suas fezes, se não observou, é passar a observar que cor normalmente elas são, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com quem precisa, com quem sabe que vai gostar dessa informação. Vamos ampliar essa corrente do bem, e você que é esse cara aqui com o canal.
Até a próxima, tchau, tchau.